Olá pessoal, aqui é o professor Neto. Vou apresentar a aula de hoje para o pessoal da Química de Alfabetização, da Escola Nísia Floresta e também do pessoal do Cambará. A parte de língua portuguesa tem como tema a variação linguística, que é a maneira diferente, né, que as pessoas têm no falar e no escrever. No começo de conversa a gente tem aqui um poema, né? Na verdade é uma parte pequenininha de um poema bonito, né? Do grande poeta cearense chamado Patativa do Assaré. Vou ler para vocês aqui essas duas estrofes desse poema maravilhoso. Chama-se O Poeta da Roça. Sou o fio da mata, cantor da mão grossa, trabalho na roça, de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro da paia de milho. Sou poeta das brenha, não faço papé de algum menestré ou errante cantor, que vive vagando com sua viola, cantando pachola, a percura de amor. Olha só que bonito, né? Que poema bonito, né? E aí vem algumas questões aqui de interpretação do poema, ou seja, para ver se você entendeu o que o poema está dizendo, né? Então, na questão número 1, está escrito assim, ó, de acordo com o texto, quem fala é um... Você imprimiu a atividade, você pode marcar com um X aqui. Se você está fazendo no caderno, você escreve no caderno, tá? Então, na questão 1, de acordo com o texto, quem fala é um coronel? É um poeta? É um fazendeiro? Ou é um professor? Você responde aí, você lê o texto e responde. Na questão 2 temos, você acha que essa pessoa do poema, né, tem muito dinheiro? Não gosta de trabalhar? É humilde, tem poucos recursos? Ou vive de cantar? A questão 3 diz, a pessoa do poema vive na cidade? Vive fora do Brasil? Mora no campo? Mora na cidade de São Paulo? B. No poema, algumas palavras estão escritas na forma como são faladas em alguns lugares do país. Elas estão diferentes da norma padrão, ou seja, da maneira que geralmente são escritas no dicionário. Desembaralhe as palavras e escreva-as na grafia padrão. Você tem aqui várias palavras que estão escritas de uma forma de variação linguística que não é a norma padrão, não é da maneira como está no dicionário. Então você vai fazer o quê? Você vai ler a palavra que está escrita de uma forma regional e vai escrever ela da maneira que está no dicionário, que é a maneira da norma padrão, né? Então, por exemplo, fio, nesse caso do poema, é filho, né? Você desembaralha as letras aqui e escreve filho. Essa aqui eu já fiz para vocês, né? O número 4 já está pronto. Número 5, papé. Papé é o quê? É papel, né? Então você desembaralha as letras aqui e escreve papel aqui. Depois a gente tem trabalho, mil, palha. Na sequência, na letra C, nós temos assim, chupana é choupana, cantor é cantor, papé é papel, paia de milho é palha de milho. O item 9 diz, ligue as palavras às figuras correspondentes. Então você vai pegar chupana e vai ligar aqui com a casa, né? Choupana é uma casa. Depois você vai lendo aqui e vai ligando as palavras às suas figuras correspondentes. Se você não imprimiu, você pode fazer o quê? Você pode escrever simplesmente as palavras aqui da forma correta no seu caderno. Na letra D, temos o seguinte. Leia as frases a seguir. Aí tem uma estrofezinha aqui bonita também. Choupana é casa humilde, palha é folha do milho, papel vem da casca da árvore e cantor tem na voz muito brilho. O item 10 diz, reescreva o texto, você reescreve esse texto com as palavras que faltam. Então você coloca aqui as palavras, você lê novamente o texto e coloca aqui as palavras que estão faltando. Ou você pega e copia novamente todo o poeminha, né, e tenta ler palavra por palavra para poder compreender. E aqui a gente termina a atividade de língua portuguesa e começa agora com matemática. Matemática tem como tema contagens e tempo. No exercício E, está escrito aqui, observe o desenho. Aí você tem uma fila com um monte de menino aqui e o nome deles aqui embaixo. Né? André, Paulo, Mateus, Bruno, Daniel, Lucas, Tiago, Júlio. E vem várias questões para você responder aqui, olhando essa fila. As questões são as seguintes. Quem é a primeira criança da fila?
Quem é a quarta criança da fila? Quem é a sétima criança da fila? Mateus é a terceira criança da fila e Paulo está na sua frente. Qual é a posição de Paulo na fila? 15. Quantas crianças estão nessa fila? Depois que você respondeu essas questões aqui, olhando essa fila, esse desenho, nós vamos aqui para a questão, para o item número F, letra F. Numere os meses do ano de 1 a 12 e responda as questões. Então você tem aqui uma tabelinha com os nomes dos meses. Janeiro é número 1. Fevereiro, obviamente, será o número 2. Março, número 3. E assim sucessivamente até dezembro. Depois que você preencheu essa tabela aqui, você vem aqui e responde essas questões. Número 16. Quantos são os meses do ano? 17. Qual é o primeiro mês do ano? 18. E o terceiro? 19. E o quinto? 20. E o sétimo? 21. E o 12º? Você pega e responde aqui, olhando essa tabela. E para terminar, a gente tem aqui a letra G, que diz o seguinte: numa sala, um quadro de números. Alguns deles foram cobertos por cartões coloridos. Então você tem aqui uma tabela de números e estão faltando alguns números aqui que foram cobertos. A atividade é a seguinte, número 22. Complete o quadro escrevendo nos cartões coloridos os números que foram cobertos. Se você imprimiu a atividade, você pode escrever mesmo aqui. Por exemplo, antes do 1 vem que número aqui? Número 0. Aí vem o 1, o 2, o 3. O que está faltando aqui? Você escreve o número que está faltando aqui. Vai na sequência, escrevendo os números que estão faltando. Se você está fazendo no seu caderno, você pode escrever no caderno, como eu deixei aqui um espaço, pode escrever no caderno. No número 23, diz o seguinte: quais são os números terminados em 1? Que números terminam em 1? Você escreve os números que terminam em 1. E os números que terminados em 6? Escreve os números que terminam em 6. E por fim, a última questão diz o seguinte: escreva os números que estão na segunda linha. Na segunda linha, ou seja, aqui você escreve os números e termina a atividade. Tá bom? Espero que vocês consigam realizar de uma forma tranquila essa atividade. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, com a professora Rose ou com a professora Ingrid. Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima.